Meus amados irmãos ouvintes da gloriosa palavra de Deus, nesta manhã eu resolvi ministrar uma lição bíblica que é sempre ministrada na escola bíblica dominical. Então a escola bíblica dominical vai ser hoje da minha casa, aqui em Esperança Nova, no Paraná. A lição é número 2, para 12 de junho de 2020. Quero alertar que esta lição elas são publicadas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. A lição 12 ela fala sobre despertamento espiritual, um milagre de Deus. Amém? Abra sua Bíblia, neste momento, no livro de Romano, capítulo 12, versículo 11. E aí você já vai participar comigo do texto áureo. Glória a Deus. Hebreu capítulo diz, e digo isto, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. Amém? Então, a lição para aquelas pessoas que aceitaram Jesus como Salvador é uma lição para a edificação espiritual. E diz, a nossa salvação hoje está mais perto do que quando aceitamos a fé. A verdade prática fala, o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Vejam, fala que já é hora de despertarmos do sono. Fala em sono espiritual. Despertar, ficar atento. Por quê? Porque a nossa salvação hoje está mais perto do que quando aceitamos a fé. E a verdade a ser posta em prática é esta. O despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Amém? Então vamos desenvolver esta lição hoje, não é? Para que possamos entender melhor. O texto bíblico em classe está escrito em Esdras, abra a Bíblia, Esdras capítulo 1, versículo do 1 ao 7. E no livro de Neemias, capítulo 1, versículo do 1 ao 3. São dois livros do Antigo Testamento, ambos são contemporâneos, né? E é coisas maravilhosas. Esdras 1 a 7 diz, o primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu me deu todos o reino, aleluia, da terra. E ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que edificar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazendas e com gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes, e os levitas, aleluia, e todo aquele cujo, aleluia, e todo aquele, queridos, cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhe confortaram
as mãos com objetos de prata e com ouro, e com fazenda, e com gado, e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. Vamos ler agora Neemias, capítulo 1, do 1 ao 3. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que estavam do cativeiro, e que restavam do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as portas queimadas a fogo. Glória a Deus. Oremos. Santíssimo Deus, Pai maravilhoso, em cuja presença estamos. Nós queremos, Deus, te louvar pela graça que nos dá nesta manhã de poder ministrar uma lição bíblica aqui de nossa residência. Nos abençoe, nos dê graça, Pai, para transmitir essa mensagem, para o despertamento espiritual de todos nós, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nesta lição iremos ver a origem do despertamento espiritual e suas finalidades. Primeiro, o despertamento espiritual, ele emana do próprio Deus. Nós vimos aí no primeiro ano do Ciro, do rei Ciro. Despertou o Senhor o espírito de Ciro. Então, o Senhor Deus é quem desperta. Vejam na lição anterior que Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia, não foram as orações de Daniel e nem a sua vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus. Aleluia! Aleluia! O próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Deus usa instrumentos. Deus usa instrumento para cooperarem com ele. Mas o autor do despertamento é ele mesmo. Glória a Deus. Por isso, querido, o despertamento é um mistério. É um mistério. As coisas humanas podem ser explicadas, podem ser previstas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente. Aleluia, amém, Master? Amém, Master? O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. São João capítulo 3, versículo 8. Queridos, nós, na verdade, podemos ver, aleluia, podemos ver, glória a Jesus, nós, na verdade, podemos ver, é verdade, no espírito do homem alguma coisa. Foi assim que ele fez com Ciro. Embora fosse rei de uma nação idólatra, aleluia, foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no espírito dele. Aleluia, aleluia. Deus abençoe a irmã Mazidi. Mazi, Deus abençoe. Amém? Então é de Deus que vem o despertamento. É Deus que faz a obra, querido. Deus ainda deseja despertar os corações para ter fé renovada na cura do corpo, também resultante da morte expiatória de Jesus Cristo. Jesus morreu também para curar todas as nossas enfermidades. Podemos ver isso no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo de 3 a 5. Mateus, capítulo 8, versículo 14 a 17. Eu estou acelerando, querido, porque é muito conteúdo e aí eu não quero tomar muito tempo. Na segunda parte, diz que Deus
renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, glória a Deus, Deus cria ambiente de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se a chama, aleluia, da oração continuar acesa. No Antigo Testamento, o fogo no altar do incenso não se podia deixar apagar. Está em Êxodo capítulo 30, versículo 7. Do mesmo modo, querido, Deus quer que o fogo do Espírito Santo, aleluia, não se apague em nossos corações, mas, assim, que continue aceso, hoje como no dia de Pentecoste. Todavia, isso só se pode conseguir através da oração incessante por parte de cada um a Deus. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. Queridos, nós vimos algo importante acontecendo naqueles dias e acontecerá nos nossos dias, se também buscarmos ao Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Amados, nós vimos também que o culto foi restabelecido em Jerusalém. Foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Bendito seja o Senhor dos Exércitos. Então, o culto foi estabelecido de acordo com o que Deus, aleluia, estabeleceu. Então, a fidelidade de Deus em suas promessas é exatamente o requisito necessário para a renovação espiritual. Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra, onde Jeremias capítulo 27 e 22 tinha profetizado. Deus também cumpriu a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa sob o comando de Ciro da Pérsia. Deus renova também suas promessas de bênção. Em cada despertamento, Deus vivifica, aleluia, Deus vivifica e renova as promessas de bênção ao seu povo. Sabe, o Espírito Santo, ele revela a riqueza escondida da glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário para dar àqueles que o servem. Pode ler Romanos capítulo 9, versículo 23, Efésios capítulo 1, 18, e Efésios 2 e 7, e Filipenses capítulo 4, versículo 19. Outra promessa maravilhosa que Deus nos concede é o batismo no Espírito Santo. É uma bênção que faz parte de uma nova vida em Cristo. Em Atos dos Apóstolos, nós vimos capítulo 2, que houve ali o grande derramamento do Espírito. E que o Espírito continue sendo derramado em nossas vidas. E isso só acontece quando estamos sempre em oração. No despertamento que operava no tempo dos apóstolos, eles faziam questão de que todos os convertidos recebessem esta maravilhosa unção do alto. Eles oravam para que Deus descesse o Espírito Santo e imergisse aqueles novos conversos no Espírito de Deus. Daí então surgiria também os dons espirituais, que fazem parte da bênção que Jesus deseja dar por meio do despertamento. Ó, queridos, como estamos carentes em muitos lugares dos dons espirituais. Dons são dádiva que Deus dá para adornar a sua igreja, para edificação espiritual da sua igreja. O dom espiritual nós podemos ver em 1 Coríntios capítulo 12, versículo do 7 a 11. Você pode ver ali
a relação de dons espirituais que Jesus concede para aqueles que se buscam. Pela morte expiatória de Cristo, ele nos concedeu o dom espiritual. Deus também renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé, de expectativa e de oração. A fé é a convicção. A fé, ela gera a certeza de que receberemos as bênçãos de Deus. E a fé nos conduz para a oração, que é uma conversação, é um deleitar-se no Senhor, é um conversar com Deus. E só poderá prosseguir esse despertamento, esse ambiente de fé e de expectativa, se estivermos, queridos, em constante oração. Bendito seja o Senhor dos Exércitos. O despertamento, muito importante isso aqui, ele torna os homens obedientes à palavra de Deus. Sabe, o segredo da vitória cristã não está em orar, não está em jejuar, não está em conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. O segredo da vida cristã, o segredo de receber, para receber as bênçãos de Deus, as bênçãos que Deus tem preparado para você, está exatamente na obediência à palavra de Deus. Queridos, aqueles que obedecem ao Senhor, ele leva sempre triunfo, ele leva sempre uma vida de sucesso. O que mais agrada a Deus é a obediência à sua palavra. E o despertamento espiritual, ele lhe leva a obedecer. O que foi que houve aqui no tempo do rei Ciro? O culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente o que a lei determinava. Não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas. Babilônia fala que povo idólatra. Vocês têm percebido que hoje muitas pessoas têm introduzido inovações nos cultos para provocar, aleluia, um falso avivamento, para provocar falsas expectativas, empregando o positivismo, o receba. Queridos, sabemos que Deus chama o seu povo para lhes abençoar. Se você é abençoado por Deus, não há maldição para aqueles que servem a Deus. Então não há quebra de maldição. Porque você já é bênção. Você é abençoado. Na chamada de Abraão, capítulo 12 de Gênesis, Deus disse: tu serás uma bênção, Abraão. E todo aquele que aceitar a fé, diz que é filho de Abraão. E se é filho da fé, é filho da bênção. O despertamento pelo Espírito Santo faz com que o crente deseje intensamente ser fiel à palavra de Deus. Quando há um despertamento em nossa vida, nós temos desejo, nós temos sede e fome da palavra de Deus. Aleluia, como disse Jesus, bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça. São Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 9, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Queridos, ninguém vos engane. Muitos distorcem a palavra de Deus para desviar aquelas pessoas que não têm conhecimento bíblico. O crente despertado, ele inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. Salmo 119, versículo 112 fala sobre isso. E esta forma de proceder, esta atitude
do crente, queridos, é uma das bases para a comunhão uns com os outros. No Salmo 119, versículo 63, nós vimos: companheiro sou de todos os que temem e dos que guardam, aleluia, os seus preceitos. Companheiro sou de todos os que temem e dos que guardam os seus preceitos ou os seus ensinos. Meus amados, que maravilha, que lição gloriosa, glória a Jesus, que lição gloriosa. Eu quero dizer para os irmãos, para finalizar, que o despertamento espiritual, antes de mais nada, é um retorno à vontade de Deus. Muitas vezes nós temos nos afastado da vontade de Deus, mas nós devemos conhecer a vontade de Deus em nossas vidas. São Paulo, em Romanos capítulo 12, ele diz que para que possamos conhecer a vontade de Deus em nossa vida, é preciso termos uma mente transformada, uma mente renovada pelo Espírito de Deus. Todas as vezes que os crentes voltam ao princípio da Sagrada Escritura, dá-se um despertamento espiritual. Queridos, foi assim no tempo de Josias e na época de Esdras. E ao mesmo se verifica quando o povo de Deus hoje predispõe a executar as tarefas que o Senhor lhe entrega. Mas o que é necessário para se viver um grande despertamento espiritual? Em primeiro lugar, é necessário se voltar às Sagradas Escrituras e a esposa todos os seus princípios. Neste ponto, deve cair por terra as nossas conveniências e comodidades. Glória a Deus. Aleluia. Somente a vontade de Deus é que interessa. Somente a vontade de Deus é que interessa. Notemos que o grande avivamento de Josias começou exatamente quando os líderes do povo começaram a examinar detidamente. Glória a Deus! Começaram a examinar detidamente as Sagradas Escrituras. De outra forma, continuaria no mesmo marasmo. Em segundo lugar, é necessário buscar com redobrado favor, aleluia, a presença de Cristo. Como é que eu busco a presença de Cristo? Em oração e em meditação na sua palavra. Afirmou certa vez um teólogo que, aleluia, a história se cala acerca dos avivamentos que começaram sem oração. É impossível haver um avivamento, um despertamento, se não há oração. O bíblico que nos dias de hoje não pode haver avivamento sem oração. Então é um pressuposto básico do qual não podemos fugir. Disse sempre: pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Em terceiro lugar, não podemos perder, oh meu Deus, o nosso primeiro amor. Você que é casado, lembra quando você começou o seu primeiro amor com a sua namorada? Aquela preocupação, aquele cuidado. O amor nosso para com Cristo deve ser o mesmo. Quando aceitamos a fé, um fervor espiritual, nós esquecemos tudo do mundo. Tudo mesmo.
Chega numa ali que diz, estou fanático. Não é fanatismo, é aquele amor fervoroso por Jesus. Não podemos esquecer o primeiro amor. A igreja de Éfeso, por exemplo, sofria deste mal crônico. Exteriormente não podia haver igreja tão ortodoxa, doutrinariamente como aquela. Ortodoxia quer dizer igreja que não fugia da doutrina. No entanto, estava longe de seu primeiro amor. E se a força do nosso amor não corresponde aos primórdios da nossa fé, carecemos rogar as misericórdias do Senhor para que o novo despertamento espiritual venha renovar o nosso amor. O amor de nós pelo próximo, o amor de nós por Deus, se revela sempre no amor pelo próximo. E o amor, querido, ele sempre pede, porque ele se dedica a Deus. Finalizando esta rica lição, um resumo que fizemos aqui, eu quero dizer a você, olhando para o texto principal da lição, lá em Romanos, glória a Deus, Romano, oh aleluia, no capítulo, bendito seja o Senhor da glória, Romano diz, aleluia, 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 glorificado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Em Romano, no capítulo 13 e no versículo 11, que diz, que é o texto principal da nossa lição bíblica. E digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti a tua luz. O Senhor te dê graça e paz. Submeta a Deus e o despertamento virá em sua vida. Santíssimo Deus, Pai maravilhoso, nós queremos te louvar pela graça que nos deste, Pai Santo, de ministrar esta lição bíblica nesta manhã. Que primeiro haja um recebimento profundo desta palavra em minha vida, Pai, porque preciso continuadamente de um despertamento vivamente em minha vida. Me dê graça para continuar sempre em tua presença, Pai. Desperta teu povo para o retorno à tua palavra, para o retorno ao primeiro amor e a oração constante em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Queridos, o Senhor Jesus Cristo vos abençoe e vos guarde. Faça resplandecer sobre ti a tua luz e te dê graça e paz.